Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo, e vamos iniciar mais uma aula hoje com o segundo ano, tá bom? Lembrando que essa semana, né, dá um aviso importante, é a semana do teste, certo? Então, é a semana da lista de exercícios, certo? Que vai substituir o teste. Então, é muito importante nós estarmos atentos a qualquer tipo de solicitação, de comunicado, tá bom? Então, hoje a nossa aula ela vai ser justamente visando recuperar alguns conteúdos, tá bom? Do que vão constar aí na nossa lista de exercício, tá bom? Então, gente, a aula de hoje é primordial. Verbos é primordial. Você sabe que a grande parte do conteúdo gramatical do segundo ano é constituído por verbos, né? E verbos tanto naquela parte que eu falei, naquela parte inicial, como naquela parte secundária, né? Em relação à conjugação, ver como o verbo se organiza dentro da oração, dentro de um contexto, tá bom? Então, hoje nós vamos ver isso daí. Semana passada eu passei o exercício sobre conjugação verbal. E aí é o seguinte, nós vamos corrigir, beleza? O exercício de segunda-feira, que é importante também, porque conjugação vai cair na avaliação. Então é preciso a gente, né, sempre estar vendo ali os dois tópicos. Daqui a pouquinho vai ser a aula relativa à lista de exercícios, mas agora a gente vai corrigir o exercício da semana passada, tá bom? Então olha só, a gente começou, eu fiz com vocês a página 52 e 53. E a gente vai para a página 54, que é a questão 3, que diz assim, ó, produza pequenos textos, você já pega, né, já pega o seu livro, já deixa na página 54. Pequena, produza pequenos Produza pequenos textos utilizando verbos no imperativo, orientando o leitor sobre não soltar pipas, pois essa prática pode causar acidentes com a rede elétrica. Então, gente, como que a gente vai colocar o verbo no imperativo? Não solte pipas, e aí só complementar a oração. Denunciar casos de trabalho infantil, pois a lei brasileira proíbe que crianças e adolescentes até 16 anos trabalhem, né? Denuncie casos de trabalho infantil, caso você saiba, né? A importância de ir a um posto de saúde e vacinar-se contra a gripe. Vacine-se contra a gripe, né? Sempre dando ordem. Atitudes que devem ser evitadas no ambiente de bibliotecas, né? Faça silêncio, né? Então, aí já também dando uma ordem. Quarta, leia um trecho do livro O Menino que Queria Voar, que simula um diário de Leonardo da Vinci. Letra A. Indique que conjugação pertence às formas destacadas e coloque-as no infinitivo. Olha só, gente. Estivesse é do verbo estar, primeira conjugação. Perdi é do verbo perder, segunda conjugação. E confira é do verbo conferir, né? Terceira conjugação. B. Quando um verbo é flexionado em determinado modo verbal, é porque há a intenção de expressar algum sentido. Em qual modo os verbos destacados foram flexionados? Gente, aí é preciso verificar aquela questão. Olha só, esse daqui você sabe que é a característica do pretérito imperfeito do subjuntivo. Então já está dizendo aí, subjuntivo. Perdi, né, é o que? É pretérito perfeito do indicativo. Então, está no modo indicativo. E confira é imperativo afirmativo. Então, nós já temos aí o modo. C. Assinar a alternativa incorreta. Aqui, gente, conferir é uma forma do infinitivo impessoal. Olha só, sabe por quê? Aqui, ó. Ele está falando, né? Conferir é a forma do definitivo impessoal. Também aqui conferir, ó. Aqui. Essa experiência só foi para conferir como Deus organizou as pessoas, como Deus organizou as penas nas asas dos pássaros. Vai perguntar, professor, mas isso daqui é imperativo impessoal, né? Impessoal é aquele que não exige pessoa. Mas deixa eu te falar, olha só,
essa experiência foi só para eu conferir. Então tem uma pessoa ali. Então se tem uma pessoa que é o eu, então vai ser o quê? Pessoal. Ou seja, não vai ser impessoal. Né? Então ele quer incorreto, então só pode ser aqui a assertativa 5. Beleza? Tem que prestar muita atenção para isso daí. Quinta questão. Vamos lá, página 55. Beleza, texto 1, texto 2. E aí as corretas são 1, 4 e 16. Tá bom? Muito bem. E aqui a sexta questão é muito importante para vocês verificarem, vocês leram um texto, vocês fizeram. Então, no primeiro parágrafo, predominam os verbos empregados no... Olha só, quais são os verbos? Jogava, podia, encostava, entusiasmava. Gente, esses verbos, obviamente, eles estão o quê? No pretérito imperfeito, do modo indicativo. Lembra que o modo imperfeito, ele vai ter, eu mostrei para vocês, né, na aula passada, a terminação dele vai ser o que nos verbos regulares? O vá. Né? Enquanto que nos verbos de segunda conjugação vai ser o ia. Né? Eu podia, eu corria. Beleza? 7. Os versos abaixo são da letra da música Cobra, de Rita Lee e Roberto de Carvalho. Aí ele fala assim: com relação ao emprego do imperativo nos versos, podemos afirmar que o verso é assim: ó, não me cobre ser existente, cobra de mim que sou serpente. Então, gente, só há uma troca aí. Você percebe que aqui é o imperativo negativo e aqui em cima e aqui embaixo é o imperativo afirmativo. Então, a diferença de formas cobre e cobra deve-se ao deslocamento da terceira pessoa para a segunda pessoa do sujeito verbal. E contando que aqui é imperativo negativo, tá bom? E aqui imperativo afirmativo, beleza? Então aqui para vocês, ó, o imperativo afirmativo do verbo cobrar, né? Cobra tu, cobre você, cobremos nós, cobrai vós, cobrem vocês. O imperativo negativo, não cobres tu, ó, tá vendo? Ó, mudança da pessoa. E também do imperativo negativo e imperativo afirmativo. Não cobre você, não cobremos nós, não cobrei vós, não cobrem vocês. Beleza? Muito bem. Então vamos lá, gente. Então, olha só, a gente vai fazer uma recuperação dos conteúdos de reportagem, notícia e verbos, tá bom? Nós vamos trabalhar aí com alguns conceitos, beleza? Então, gente, para ter aquela diferença entre reportagem e notícia, né, nós vamos verificar, claro, algumas características da reportagem, mas também como uma dica de como fazer uma boa reportagem, que é escolher um tema relevante, como nós falamos na aula, nossa primeira aula, fazer uma pesquisa sobre o assunto, é importantíssimo, definir o público-alvo, preparar as entrevistas, transcrever o conteúdo coletado nas entrevistas, escolha como será o formato da reportagem, a gente viu isso daí, os tipos de reportagem, monte o texto da reportagem jornalística, né, e fazer a revisão, certo? E aí, o que não fazer? Né? Escolher temas com pouco interesse do leitor, falta de observação ao seu redor, pesquisar de forma rasa o assunto, não definir o público-alvo, não ter prioridade com entrevistas, escrever o texto como se fosse uma notícia, não decidir em qual formato será a reportagem, ou seja, todas aquelas questões contrárias a qual nós falamos. E, obviamente, a notícia, né, gente, ela vai apurar fatos, enquanto que a reportagem lida, né, com assuntos sobre fatos. Ou seja, a temática da reportagem ela vai ser muito mais complexa. Ela vai abordar outras temáticas a partir de um ponto. Percebeu? A notícia não, ela só trata daquele ponto, daquele fato. E pronto, e aí acaba ali. Né? Então a notícia ela tem como referência a imparcialidade. A reportagem trabalha com enfoque, a interpretação, ou seja, a reportagem, apesar do jornalista trabalhar a linguagem parcial ali, mas ela vai emitir opinião. Nós vimos que a reportagem ela faz parte do texto opinativo, né? Então vai emitir uma opinião. A notícia opera em um movimento típico da indução, ou seja, do particular para o geral.
enquanto que a reportagem não. Ela trabalha com a dedução das informações, ou seja, é do geral, né, que é o tema, ao particular, que são os fatos. A notícia tem a compreensão imediata dos dados essenciais e a reportagem, gente, ela converte fatos em assuntos, como eu falei, né, traz a repercussão, ela desdobra, ela aprofunda as temáticas. Então você vê que a reportagem, ela, como eu falei para vocês, a partir de um tema ela começa a abrir outros temas, né? Não sei se vocês já viram aquelas reportagens na televisão, no Fantástico, em outros programas de televisão também, né, na Record, que aparecem aí reportagens sobre algum problema de violência nas cidades, e aí começa, a partir desse tema, a falar sobre outros temas também que estão em volta daquele tema principal. A notícia independe da intenção do veículo, né? Apesar de não ser imune a ela. Vou já explicar o que é isso. E a reportagem é produto da intenção de passar uma visão interpretativa, tá bom? Então é o seguinte, a notícia ela independe do jornal, né? Da intenção do jornal. E a reportagem não, ela já é produzida já intencionalmente ali pelo jornal, beleza? A notícia trabalha muito com o singular, ela se dedica a cada caso que ocorre, ou seja, é bem particular, né? Ali, aquele caso, pronto, acabou. Enquanto que a reportagem não, ela já trabalha a abrangência dos fatos, tá bom? Enfim, a gente vai analisando aqui com calma. Então a gente passou por aqui, vocês viram, como eu falei para vocês, né, que a reportagem ela tem o intuito de informar, mas ela vai criar o que, gente? Ela vai criar uma opinião nos leitores. Ela vai produzir uma opinião, né, importantíssima dentro da formação da opinião dos leitores, tá bom? Aí, aqui não. Vamos pular para cá aí, ó. Tanto a reportagem como a notícia, olha só, agora eu já estou falando um pouquinho de notícia também. Ela precisa do lead, né, gente? Ela precisa daquelas informações essenciais. Então, o que, quem, quando, onde, como e porquê, né? Precisa, essas informações são básicas para a gente ter aí uma noção. E aí, gente, todos aqueles recursos que a reportagem precisa, né? Ter opiniões, interpretações, ter entrevistas, ter depoimentos, análise de dados e pesquisa, causas e consequências, dados estatísticos, porque tudo isso vai preencher, né, as informações, tudo isso vai preencher aquele pensamento, aquela formação de opinião. Aqui foi aquela reportagem que eu mostrei para vocês. Vocês viram, né, que tem gráficos, infográficos, nós já estudamos infográficos. Então a reportagem, gente, ela traz tudo, ela traz opinião de especialistas, de pessoas que viveram o problema ou que estão vivendo aquele problema, né? Então tem vários recursos que são utilizados na reportagem. Aí o tópico frasal, que a gente viu também, né? Enfim. Aí você vai perguntar, professor, posso entregar essa atividade ainda? Pode entregar sim, né? É importantíssimo você entregar as atividades, mesmo que atrasadas, por quê? Porque aí você tem o seu critério avaliativo, né, de livro, tá bom? Anotado, né? Eu estou anotando tudo, então quem me entregou, quem já me entregou, ok, mas quem não me entregou ainda pode me entregar, beleza? Aí a notícia, né, gente? A notícia, como eu falei para vocês, a gente já comentou, a gente vai passando aqui, certo? Aí o lead, certo? Que é aquela estrutura que eu falei para vocês. E aí o nosso exemplo que nós vimos naquela aula, né? Esse aqui eu vou passando porque eu fui desmembrando o lead através da notícia, né? Aí o que, certo? O quem, né? Quem percebeu aí, quem viu essa aula, tá por dentro disso daí, dessa análise, né? O como e o porquê, certo? Muito bem. E essa atividade aqui, gente, sobre notícia, tá bom? Reportagem e notícia, pode ser feita também, tá bom? Páginas 15 a 19, então você pode entregar também. Então agora a gente vai para a parte mais importante, né? Verbos, da unidade 9 ainda, beleza?
Gente, lembrando que reportagem, notícia e verbos da unidade 9, eles vão ser os assuntos da lista de exercícios, tá bom? Beleza? Então, gente, o verbo é a palavra que expressa o quê? Estado, ação e fenômeno da natureza. Isso a gente sabe, nós estudamos isso lá desde o quinto ano, desde o quarto ano. Então, gente, a flexão do verbo, mais uma vez, o verbo vai se flexionar em pessoa, número, modo, tempo e voz. Tá? Então é preciso ter noção disso. Primeira, segunda, terceira pessoa, singular e plural, modo indicativo, subjuntivo, imperativo, pelo amor de Deus. É preciso saber o que é modo indicativo, subjuntivo, imperativo para esse teste, para essa lista de exercícios. Tá bom? Tempo, presente, pretérito, futuro, e aí o tempo ele vai se desmembrar, tá bom? Então aí, gente, na parte do livro de vocês, onde está localizado o livro de atividades, tem um mapa mental, né, bem no início. Então aqui está esse mapa mental bem organizado, que ele vai falar aqui, ó, das flexões do verbo, certo? O número se flexiona, né, plural e no singular, como você viu. Pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa do singular e do plural. O tempo é aquela questão que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. E o modo é o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo é aquele que dá certeza na ação. Então eu saio cedo de casa, então eu tenho uma certeza aí. Eu sei que ele está saindo cedo de casa. Subjuntivo expressa uma ação incerta, duvidosa, uma possibilidade. Tem que ter bem isso em mente, tá, gente? Para poder fazer as questões. Minha mãe quer que eu saia a minha mãe quer que eu saia cedo de casa, ou seja, é um desejo dela, uma possibilidade, é uma coisa incerta ainda, tá bom? Então nós temos aí o subjuntivo. E o imperativo vai indicar uma ordem, um pedido, né? Então saia cedo de casa, ou seja, uma ordem, um pedido, beleza? E aí o aspecto verbal, isso aqui é importante. Por quê? O que é o aspecto verbal? Vocês lembram que o verbo, de repente, o pretérito imperfeito, dependendo do contexto, ele vai exercer várias funções. Ele pode exercer uma função num contexto, ele pode exercer uma outra função num outro contexto, porque depende muito. Olha só os critérios aqui, né? O modo como se apresenta o processo vai influenciar. Né? Se ele se apresenta como completo, né? O começo, meio e fim, ou incompleto, né? Se a ação do verbo é essa. 2. A duração do processo indica se a referência à duração, se essa duração é contínua ou se é a ideia de repetição. 3. O desenvolvimento do processo indica se o processo é visto no seu início, durante o seu desenvolvimento e no seu término. Então, tem muito disso na questão da lista de exercícios de vocês. E as formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio, que nós vimos também semana passada. Bom, locução verbal e tempo verbal, né, gente? Isso aqui a gente acho que nem precisa falar tanto, né? Mas nós vamos ver também. Então, olha só, gente. Quando nós temos o que? Verbo auxiliar mais verbo principal no infinitivo. E quando nós temos verbo auxiliar mais verbo principal no gerúndio, o que acontece? Nós temos o que? Uma locução verbal ou tempo composto? Uma locução verbal, tá bom? Quando nós temos um verbo auxiliar mais verbo principal no particípio, aí sim nós temos o que? Um tempo composto. O tempo composto é muito fácil, gente. É um verbo principal é o verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio, bem simples. Enquanto que a locução verbal não, vai ser um verbo auxiliar mais um verbo principal ou no gerúndio ou no particípio ou no infinitivo, tá bom? Então, nós temos aí duas categorias, tá bom? Infinitivo gerúndio, locução verbal, e particípio aí, tempo composto. Beleza? Então, vamos passar aqui. Beleza, olha só. Nós já falamos sobre o modo e o tempo verbal, certo? Aí o tempo ele é dividido assim, em presente, né? O tempo do indicativo é assim: presente, pretérito, pretérito perfeito, imperfeito, mais perfeito, futuro, futuro do presente, futuro do pretérito. Vamos ver aqui
mais uma vez, a função de cada um. E eu vou dar exemplo do que eu vou querer, tá, gente? Então aqui, ó, essa primeira função do presente do indicativo eu vou recorrer, tá? Então olha só, o presente pode correr com o valor de perfeito, né, de pretérito perfeito, indicando um processo já ocorrido no passado. É o chamado presente histórico. Então, gente, ele pode ter valor, né, o presente do indicativo, de pretérito perfeito. Então aqui, ó, em 1500 chega ao Brasil, 1500 Cabral chega ao Brasil. Então o certo seria chegou, colocar no pretérito perfeito, mas aí eu posso colocar, né, indicar que dá uma ideia de que essa notícia é atual, tá bom? Aqui também, mas dificilmente a gente vai trabalhar isso na lista de exercício. Pode também ocorrer com o valor de futuro do presente, do indicativo, para indicar uma decisão enfática. Amanhã eu falo com Jonas, mas deveria vir assim: amanhã eu falarei com Jonas, beleza? Para ser mais enfático. O presente pode indicar um processo ininterrupto ou que costuma acontecer com frequência. Um homem nasce, morre, um homem nasce, cresce e morre, tá bom? Vamos passar aqui para as informações mais essenciais. E o pretérito perfeito, né, gente, ele é único, ele tem uma única função, que é indicar um processo passado já concluído, né? A mulher vendeu a casa, pronto, acabou a ação lá no passado e não tem mais nada. O pretérito imperfeito do indicativo, gente, esse daí a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque ele tem várias funções, então indica um processo passado não totalmente concluído. Esse daqui eu vou pedir sim. Então assim, ó, as crianças cantavam durante o evento, ou seja, elas terminaram de cantar? Não terminaram de cantar. Então, gente, tem uma ação que não foi concluída no passado, não terminou, tá bom? E a outra também que eu vou passar aqui para vocês é essa daqui, ó. Pode indicar um processo habitual, ou seja, que tem costumes, que tem hábitos, ou seja, os meninos subiam nas árvores cheias de frutos, ou seja, era comum, era um costume, era um hábito eles fazerem isso daí. Então o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito do indicativo, pode, né, também exercer essa função, ok? Além dessas outras duas, mas essas outras duas aqui eu não vou cobrar na lista de exercício, tá bom? O mais que perfeito do indicativo, gente. Então o mais que perfeito do indicativo, ele vai trazer aí um processo, tá, que indica, né, um passado anterior a outro também passado. Então o aluno estivera dias antes com o professor, ou seja, é o passado do passado, simplesmente é o passado do passado, ou seja, tem duas ações no passado aí, né? Então se eu falo assim, eu já conhecera o seu irmão quando havia terminado a faculdade, né? Quando eu havia terminado a faculdade. Então, eu já tinha terminado a faculdade e antes disso eu já tinha, né, conhecido o seu irmão, já tinha ali, né, já tinha uma ação no passado anterior àquela, né, aquela outra que eu acabei de falar. Então, gente, são duas ações no passado. O mais que perfeito, eu não lembro se tem na lista de exercício, mas é bom a gente também dar uma olhadinha. Futuro do presente, gente. Futuro do presente, olha só, indica um processo futuro em relação ao referencial presente. Então sempre é aquele presente, aquele futuro que está próximo, né? Falarei com você daqui a pouco, ou seja, não vai demorar tanto. Por isso que o nome é futuro do presente, tá bom? Então vamos lá. E aqui que ele pode ocorrer com valor hipotético. Então será verdade o que João disse, né? Pode ser uma hipótese aí no caso, tá bom? E futuro do pretérito. O futuro do pretérito, se o futuro do presente está relacionado a um futuro que está próximo, o futuro do pretérito está relacionado a um futuro que tem relação com o passado. Então aqui, ó, votaria nesse candidato se tivesse certeza de que é honesto, ou seja, eu só votaria nele se eu tivesse uma certeza lá no passado que ele é honesto, né? Então aí, gente, a gente tem esse parâmetro, né? Tem essa função aí, beleza? Ok, muito bem. Aí, gente, vocês podem também entregar, tá, a atividade
a atividade de página 20 a 28, tá bom? Porque é importantíssima, né, essa atividade, justamente para a gente finalizar, para a gente ter essa primeira parte, que é a da unidade 9, para poder ficar com mais tranquilidade. Já pensou se você tirar uma nota, se você tira uma nota boa na lista de exercício, e aí já fica com uma nota legal para guardar a avaliação e fazer com mais tranquilidade a avaliação, certo? Então, esse é o intuito, tá bom, gente? Então vamos lá, olha só. Mais uma vez passando aqui com vocês. Presente no indicativo, essa daqui mais importante, tá bom? Essa segunda também é importante, fazer uma anotação aí, né? Deixa eu até aqui marcar para vocês copiarem, né? Beleza, aqui ó, certo? Essa daqui também. E vamos passar aí o slide. Aqui só tem uma, né? Aqui no pretérito imperfeito nós temos essa aqui que eu vou cobrar. Nós temos essa daqui também que eu vou cobrar, tá bom? Deixa eu só pegar aqui. Beleza. Aqui no mais que perfeito, essa daqui, mas é bem improvável que eu vá passar mais que perfeito do indicativo. Futuro do presente, nós temos esse daqui e esse daqui, beleza? Esse aqui de baixo não, tá, gente? Que pode ocorrer ainda com valor de imperativo, de forma alguma, eu não vou passar isso não. E futuro do pretérito, né? Esse daqui que é o principal, é a função principal do futuro do pretérito, tá bom? E só, tá bom? Em relação ao futuro do pretérito é só isso, beleza? Então anotem direitinho, estudem direitinho, por quê? Porque vocês vão ver que se vocês estudarem dessa forma, como eu estou falando, anotarem tudo direitinho, vai ficar muito mais fácil, você vai fazer rapidamente, tá bom? Então é isso, gente. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Professor, então vou fazer as atividades que o senhor passou, vou atualizar? Exatamente, você vai atualizar as atividades, tá bom? Que eu passei naquela primeira semana, tá bom? E obviamente você também já estuda para a lista de exercício, beleza, gente? Grande abraço e até a próxima aula.